A gente falou hoje da questão do escândalo do INSS, que atingiu em cheio o filho do Lula, o Lulinha, né? Realmente impressionante o tamanho do buraco que isso vai causar no governo Lula, né? Mas tem um outro escândalo que está rodando por aí também e que a coisa pode ficar muito feia, que é o escândalo do Master, do Banco Master, do Daniel Vorcaro, que tem um monte de coisas estranhas nessa história. Olha só, hoje saiu essa matéria aqui, dizendo que o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, está preocupado com a questão do Dias Toffoli ter ordenado oitivas, né, entrevistas com os técnicos do Banco Central sobre o Banco Master. Por que ele está preocupado? Porque os técnicos do Banco Master já há algum tempo estão sendo assediados politicamente por lá, né? Aqui, ó, essa matéria aqui ó, é uma matéria de novembro, já de algumas semanas atrás. Pressão política sobre o Banco Central foi sem precedentes, relataram técnicos e investigadores. Então, esses técnicos do Banco Central, que já tinham definido que o Banco Master estava insolvente há muito tempo, isso não era novidade, a gente chegou a falar aqui isso, tá muita cara de que está insolvente mesmo esse negócio, e eles relataram ter sofrido pressões muito fortes de grupos políticos. Mas a grande novidade nessa história é a seguinte: que vai ter político ameaçando os funcionários do Banco Central? Certamente terá. Mas os funcionários do Banco Central não precisam ter medo de político. Porque medo de político para quê? Né? Eles têm a razão do lado deles, eles têm a justiça do lado deles. O problema é esse. Será que eles têm a justiça do lado deles? Essa é que é a preocupação dos técnicos do Banco Central e a preocupação do Galípolo. Porque lembra, a agenda de Vorcaro tem um monte de contatos de ministros do STF. Então, e quem está cuidando do caso do Master é o Dias Toffoli, e daí o pessoal está com medo de prestar depoimento, e na verdade o Dias Toffoli, ao invés de pegar o depoimento dos técnicos do Banco Central e usar para perseguir os verdadeiros criminosos por trás disso, use isso contra essas pessoas. E daí dá para ter medo mesmo, eu concordo. Você não precisa ter medo de político, porque o político, né, a justiça está aí, qualquer coisa o político vai tentar te ameaçar, você vai na justiça. Tranquilo. Agora, se é um juiz do STF que você vai denunciar, aí a situação fica mais complicada, né? Esse é que é o problema, é o que eu falo, é o problema do trono de ferro, quando você tem um sistema como o que a gente está tendo agora no STF, que é um domínio pela pura força. E aí, você não tem mais um regime, uma república, não é mais uma república, a gente está vivendo um totalitarismo ditado pelo STF, o STF faz o que quiser. Aí você precisa ter medo do STF, porque se o STF quiser ir contra você, e o Toffoli dá todas as indicações de que quer livrar todo mundo nesse caso do Vorcaro, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por zelador da Universidade de Coimbra, minha filha mora nos Estados Unidos, a do Barroso não, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, os recados do presidente do Banco Central ao ministro Dias Toffoli. O Galípolo, que é o presidente do Banco Central, tá dando um recado pro Dias Toffoli de que, olha, a coisa tá estranha, esse troço tá estranho, o pessoal tá com medo. Olha aqui, na entrevista de final de ano concedida nessa quinta-feira, na sede do Banco Central, quinta-feira, hoje, dia 18, o presidente da instituição, o Galípolo, aproveitou uma pergunta sobre o Banco Master para mandar um recado ao STF. O ministro Dias Toffoli, que avocou para si o inquérito sobre o caso e decretou sigilo total. O Toffoli, agora que manda em tudo do Banco Master, decretou sigilo, proibiu até a CPMI do INSS de ter acesso aos dados do Banco Master, o que é uma coisa muito estranha, né? De novo, se o problema fossem outros políticos, esse pessoal não estava tão preocupado assim. Eles deixavam ele se queimar lá na câmera, lá, fica um político acusando outro político, eles não estão nem aí para isso, né? Na última quarta-feira, dia 17, Toffoli deu à Polícia Federal 30 dias para realizar oitivas do caso, sempre com acompanhamento dos juízes auxiliares do seu gabinete. Os depoimentos ainda não foram marcados, mas há uma tensão nos bastidores do Banco Central entre os técnicos sobre a possibilidade de serem chamados para depor. Conforme já publicamos, esses mesmos técnicos informam aos investigadores do Ministério Público Federal e da Polícia Federal que nunca tinham sofrido tanta pressão política em favor de um único banco como no caso do Master, né?
Veja, o Banco Central é uma entidade regulamentadora aqui do Brasil. E toda entidade regulamentadora, evidentemente, sofre pressão política. Isso é normal, isso é comum, isso é usual. Mas eles estão alegando que essa pressão nunca foi tão forte quanto no caso do Banco Master, né? Aqui, ó. Ela está se referindo a essa matéria que saiu algumas semanas atrás, no dia 24 de novembro de 2025. Olha só. Pressão política sobre o Banco Central foi sem precedentes, relataram técnicos a investigadores. Ao longo da investigação que levou à prisão do CEO do Banco Master, o Daniel Vorcaro, e outros 6 alvos da operação, os técnicos do Banco Central disseram que nunca tinham sofrido tamanha pressão política em favor de uma instituição financeira como a sofrida para tentar salvar o Master. Primeiro, aprovando a compra do BRB, vetada pelo Banco Central em setembro. Então vamos lembrar, o Banco Master já está mal das pernas, ó, há tempo, tá? Não é de agora. E ele tentou ser vendido para o BRB, e eu avisei isso, eu fiz vídeo aqui, falei, estão querendo socializar o prejuízo, né? O Banco Master, enquanto era privado, o lucro era todo do Vorcaro. Agora que deu prejuízo, agora que deu merda, eles querem passar para o BRB, que é um banco público, né, lá de Brasília, um dos poucos bancos estaduais que sobraram aqui no Brasil, para socializar o prejuízo. Isso é um absurdo, né? Então, depois de adiar a intervenção e dar chance para uma nova oferta, mesmo que inevitável, ou seja, quando viram que não ia rolar a compra pelo BRB, porque foi proibido pelo Banco Central, eles tentaram adiar a intervenção para dar chance a uma oferta que viesse para alguém comprar o Banco Master, mas não ia acontecer. Todo mundo sabe que isso daí tá podre, o Banco Master, já há algum tempo. Não é novidade, não é como se fosse uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. A gente já vem falando isso há um tempo, né? O lobby foi detalhado aos investigadores por quadros experientes da instituição, que já lidaram com várias outras tratativas e litígios no setor financeiro. Nada comparado à trama do Master, garantem. Aí que eu fico nessa dúvida, porque, de novo, olha só, eu não sei se esse pessoal é tão antigo a ponto de ter pego a época da quebradeira dos bancos aqui no Brasil depois do Plano Real. Para quem não lembra, em 94, quando teve o Plano Real, um monte de banco no Brasil quebrou, foi o Bamerindos, Nacional, foi uma quebradeira, um monte de banco quebrando por aí. E por que esses bancos quebraram? Porque na inflação alta, o banco consegue ter muito lucro. Lembra, inflação ajuda quem tem dinheiro, inflação prejudica quem não tem dinheiro. Então, para o banco é uma maravilha a inflação. Tinha um monte de banco que vivia só no overnight, cara. O overnight era uma maravilha. Se tivesse dinheiro para deixar no banco, porra, tu vivia bem pra caramba aqui no Brasil. Inflação só é ruim para pobre, cara. Só pobre que se ferra na inflação. Então, o problema é esse, né? Eu não sei se ele é dessa época, mas daquela época também certamente teve muita pressão política também. E aí a grande dúvida que fica é se essa pressão política que eles estão falando aqui é pressão política de políticos ou é pressão política do judiciário? Porque essa é a dúvida que eu tô, né? Veja, o Toffoli colocou sigilo em tudo. E de novo, se fossem políticos enchendo o saco desses técnicos, sabe o que esses técnicos precisariam fazer? Ligar para a polícia e falar, olha só, o deputado fulano de tal tá me enchendo o saco aqui, ó. Talvez valha a pena vocês darem uma investigada nele aí. Né? E pronto, deixa a justiça cuidar do caso. Eles não precisam, esse pessoal não é novinho nessa história. Eles já passaram por outros perrengues desse tipo, de tomar decisões que certamente vão ter políticos que vão reclamar e coisa e tal, mas político não é o problema. Para ter essa pressão política muito forte lá, é porque tem muito mais do que político, né? E aí que está o problema. É a coisa que não está dita nesses artigos aqui da Malu Gaspar. Né? Ela não está dizendo isso, ela está dizendo que é pressão política. Pressão política. Eu estou preocupado, não sei também se é verdade, mas eu estou preocupado com a possibilidade dessa pressão política ser, na verdade, de juízes do STF, né? Por que outro motivo eles ficariam preocupados de depor para a Polícia Federal? O que eles têm a temer? Eles fizeram o caminho todo certo, eles fizeram tudo certinho, a menos que eles tenham medo do STF. Porque aí faz sentido você ter medo de depor, não faz sentido? Qualquer coisa que você fale para o seu acusador vai ser usada contra você, meu amigo, inevitavelmente. Em tese, eles deveriam falar como testemunhas isentas, não teriam problema nenhum. Eles não são acusados de nada nessa história. Mas se a pressão está vindo do STF, e pode estar vindo do STF, lembra? O Alexandre de Moraes tinha um contrato de 3 milhões por mês com o Banco Master. Cara, 3 milhões por mês é um bom dinheiro, cara. Dá para fazer um churrasco, cara. Assim, realmente, imagina a vontade que o Alexandre de Moraes tem de ajudar o Banco Master nessa história. Ou de ferrar qualquer um que fique no caminho do Banco Master nessa história, né?
Então, aqui, ó, com a notícia de que o Toffoli ordenou as oitivas, vários deles passaram a temer que os depoimentos sirvam como uma forma de intimidação, até porque no Banco Central a confiança na disposição do ministro de fazer a investigação avançar é praticamente nula. Ou seja, eles estão achando que o Toffoli, que não vai dar nada, o que faz todo sentido, com o Toffoli cuidando das investigações, você acha que vai dar alguma coisa? O Toffoli, que enterrou a Lava Jato completamente, que destruiu a Lava Jato, a investigação principal que conseguiu pegar um monte de corrupto no Brasil foi enterrada pelo Toffoli. Você acha que ele vai querer levantar isso para o Banco Master? Não vai. E, de novo, cheio de gente do STF nessa história. E aí eles estão com medo de usarem isso contra essas pessoas no Banco Central, né? Aqui, ó. Outra coisa que o pessoal tá achando estranho aqui, ó. O silêncio do Goné. O Goné não fala nada sobre o Banco Master, cara. Que negócio estranho, bicho. O Goné é o PGR, ele é o acusador. Ele tinha que estar acusando o Vorcaro. Se a coisa subiu pro STF, o responsável por fazer a acusação lá do Vorcaro, do Banco Master, é o Goné. O Goné tinha que estar fazendo isso. E o Goné tá com um silêncio sepulcral. O Goné não fala nada aqui, ó. Um detalhe tem chamado a atenção dos envolvidos nas investigações sobre a fraude do Banco Master: o silêncio do PGR da República sobre as decisões do Toffoli no caso. Além de avocar para si a condução do caso, lembra que esse negócio de dizer que o Toffoli é o responsável pelo Banco Master, eles fizeram uma gambiarra danada para trazer isso para o Toffoli na base da porrada, né? Mas não só isso, como o Toffoli ainda reforçou o sigilo das investigações, o que provocou mal-estar tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público. Apesar do próprio Toffoli ter pedido à PGR para se manifestar no caso, o PGR não falou nada. Falou, ó, quietinho, ó, boca de túmulo, não fala nada. O silêncio de Goné é eloquente, diz um subprocurador-geral da República, ouvindo reservadamente pelo blog. Goné tem como marca centralizar os processos e agir lentamente. Nesse caso, já faz alguns dias que ele recebeu o processo para manifestação e não falou nada. E como é que vai fazer, né? É uma coisa complicada. Pode ser que ele esteja sendo só cuidadoso, está querendo analisar a coisa com muito cuidado antes de falar alguma coisa. Ou pode ser que ele esteja preocupado, porque ele sabe que isso vai atingir o STF. Veja, é o que eu falo para vocês. Para esse pessoal estar com medo, não é político. Muita gente está falando assim, não, porque o Ciro Nogueira é amigo do Vorcaro, e aí o Ciro Nogueira, aliás, eles falam aqui em determinado momento que teve uma pressão do Ciro Nogueira para não ter a CPMI do Banco Master e não sei o que lá. Se fosse o Ciro Nogueira, tu acha que os técnicos do Banco Master, do técnico do Banco Central, iam estar preocupados com essa porra? Não. Ah, o Ciro Nogueira vem encher meu saco aqui. Ô, Toffoli, olha só, o Ciro Nogueira tá enchendo meu saco aqui, manda ele parar. E pronto, a justiça dá um jeito no Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele é uma pessoa importante lá em Brasília, então não vou enganar pra vocês não, tá? Esse pessoal que é dono de partido lá em Brasília é importante pra caramba, é bem colocado pra caramba, tem um poder que vocês não imaginam. Mas a verdade é que não é um poder maior que o STF. O cara do Banco Central simplesmente manda para o STF e pronto, deixa o Ciro Nogueira se virar com eles lá. Para esse pessoal do Banco Central estar reclamando de pressão política, é porque a pressão política é muito mais forte do que deputadozinho reclamando, do que líder de partido reclamando, do que esse tipo de coisa. E, rapaz, esse troço aqui parece que vai dar uma merda, porque, de novo, o Toffoli está querendo parar tudo. A questão toda é: aonde que vai parar? Como que vai parar? Porque a coisa tá aí, né? É um escândalo enorme. E a dúvida que fica é se ele não tá querendo ouvir essas pessoas até para saber o que elas sabem, né? É uma preocupação que eles têm. Até onde esse pessoal sabe dos podres do STF com o Banco Master? Cara, é uma coisa frustrante, né? Como é que não pode? Como é que isso fica na mão do Toffoli, cara? Não podia estar na mão do Toffoli. Tinha que estar igual o INSS, tinha que estar na mão, sei lá, do Cássio Nunes, do André Mendonça, de algum outro lá, que pelo menos mais isento, porque, putz, na mão do Toffoli é foda. Aqui, ó, agenda de Vorcaro, dono do Master, reúne contato de ministros do STF, cúpula do Congresso, aponta documento da CPI do INSS, coisa e tal. Ele tem... Mas olha só, ele ter o contato dos ministros do STF, isso não quer dizer nada, tá? Como eu falei para vocês, ele é um cara poderoso, as pessoas poderosas têm contato de outras pessoas poderosas. Então, assim, isso não quer dizer nada por si só. Meramente haver o contato do Alexandre de Moraes na agenda do Vorcaro não quer dizer nada. Mas é que eu falo para vocês, cara, quando bota uma notícia dessa daqui, eles estão inferindo que tem mais do que isso. Não é só o contato. Deve ter também alguma coisa ali, deve ter alguma anotação, alguma coisa anotada, alguma coisa... Porque lembra, no caso do Vorcaro, quando ele foi preso, ele estava embarcando para zarpar do Brasil. Ele não esperava receber a PF.
Ele não esperava ser preso, o que significa que os policiais podem ter pego o celular dele, ó, em condições ótimas, né? Condições pristinas, assim, inteirinho o celular dele. E daí, meu amigo, o que pode ter de informação ali, eu já falei para vocês, é o grande pavor desse pessoal lá em Brasília, é o celular do Vorcaro, o que tem de informação ali. Quando o pessoal coloca assim, oh, tem os contatos de ministro, de novo, tem um número de telefone dos ministros, isso aí não quer dizer nada, não quer dizer nada mesmo, um monte de gente em Brasília tem um número de um monte de gente, não quer dizer que a pessoa seja, né, tem alguma ligação e coisa e tal. Mas o fato de terem colocado aqui é sinal de que pode ter, tá? E esse é o problema, a origem da coisa tá isso, né? Essa pressão descomunal que está acontecendo sobre os técnicos de Brasília, que eu imagino que esteja acontecendo contra os policiais também, você pode imaginar, é porque a coisa deu muito merda, deu muito ruim mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.